Opa! Eu tenho que gravar uma resolução de questão sobre geometria analítica para matemática aplicada. Vamos lá gravar essas agora, camarada. Segura que eu tô chegando. Vamos resolver essa lista. Vamos! Estamos aqui para resolver a nossa lista sobre matemática aplicada da parte de geometria analítica, posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Vamos lá para as nossas questões aqui, direto da fazenda. Bom, vamos partir da questão 2. A questão 1 ela é um pouco trivial e eu não vou gravar a sua resolução. O ponto de coordenada menos 3 e k pertence a essa circunferência. Se esse ponto pertence a essa circunferência, quando eu substituir o x por menos 3 e o y por k, a igualdade ser igual a zero vai ser preservada. A gente está na equação geral. Então nós queremos saber que nessas condições, quais são os possíveis valores da letrinha k. Vamos resolver? Então a gente vai fazer a verificação desse ponto na circunferência, porque ele pertence à circunferência. Vamos trocar o x por menos 3 e o y por k nessa equação. Então eu vou ter aqui o menos 3 ao quadrado, mais o k ao quadrado, mais 12 vezes o menos 3, mais 4 vezes o k, mais 15, e como pertence à circunferência, fica igual a zero. Menos 3 ao quadrado é 9, mais o k ao quadrado, 12 vezes menos 3 fica menos 36, mais 4k, mais 15, igual a zero. Olha, 9 menos 36 dá exatamente o que você está pensando. Muito bem, menos 27. Menos 27 mais 15, caramba, certinho, menos 12. Então nós temos aqui k ao quadrado mais 4k, opa, menos 12 igual a zero. 9 menos 36 menos 27 mais 15, menos 12. Onde está aí? Bom, aqui a gente pode usar a Bhaskara, né, para resolver o problema da equação de segundo grau. Calcular o delta e depois usar a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Bom, eu vou usar aqui a parte de soma e produto. O que é soma e produto nesse caso, quando o nosso a vale 1? O a é o coeficiente aqui da variável k ao quadrado. O nosso b vale 4 e o nosso c vale menos 12. Então a gente vai pensar em dois números que somados dê o b com o sinal trocado, já que o a vale 1. Geralmente é b sobre a, então eu quero que seja igual a menos o b. Geralmente é menos b sobre a. E eu quero somente que seja somente o menos b, porque o a vale 1, dividir por 1 não altera nada. Então aqui fica dois números que somados dê menos 4. Bom, esses números multiplicados tem que dar exatamente o termo c, que é menos 12. Então quando eu olho para a minha segunda identidade, eu vejo que o produto desses dois números tem que ser um positivo por um negativo. Tá? Tem um cachorro latindo aí, não esquenta a cabeça não. Tem que ser o produto de um número positivo por um número negativo, porque tem que dar negativo. Esses dois números, quando eu olho para o lado de cima, somados, tem que dar negativo. O que quer dizer isso? Que o maior número em módulo, ele tem que ser o número negativo. Então vamos lá? Dois números que multiplicados dê menos 12, menos 6 e 2. Por que eu não coloquei o menos no lugar do 2? Porque eu quero que o maior em módulo seja negativo pela questão de cima. E menos 6 mais 2 é menos 4. Então daí nós temos as soluções dessa questão. O k pode valer menos 6 ou o k vale 2. Essas são as soluções desse probleminha para que o ponto P pertença à nossa circunferência. Nesse caso, a gente tem dois pontos. O ponto P, se o k for menos 6, fica menos 3 e menos 6. Ou o ponto P, se o k for 2, fica menos 3 e 2. Prontinho. Resolvido a primeira. Opa, a segunda questão.
Fica aí, segue o link dos vídeos que a gente vai estar voltando aí para resolver a questão 3. Pá, estamos aqui agora para fazer a questão número... Opa, 2 não, comi moscas, número 3. Na nossa lista de matemática aplicada, essa parte de posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Vamos lá juntos para resolver essa questão. Nessa questão a gente quer descobrir quais são os valores da letra M para que esse ponto ele seja externo à circunferência. Lembra que um ponto ele é externo em relação à circunferência, olhando para a sua equação geral, quando essa expressão do lado esquerdo é maior do que zero, maior estritamente do que zero. Para resolver esse tipo de situação, a gente vai partir do ponto da igualdade, que o ponto pertence. E depois a gente faz uma análise sobre esses dois valores que vamos encontrar e fazemos a nossa interpretação sobre eles para que esse ponto ele seja externo. Tudo bem? Vamos lá. Bom, como eu quero que esse ponto a priori pertença à circunferência, eu vou trocar o x por m e o y por zero nessa equação. Então vai ficar aqui m ao quadrado mais 0 ao quadrado menos 4m mais 5 vezes 0 menos 5 igual a zero. Então tudo que está envolvendo o zero na multiplicação fica zero. A única coisa que vai sobrar nessa equação é m ao quadrado menos 4m menos 5 igual a zero. E novamente eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara, mas eu vou usar novamente soma e produto para dar uma resolução menor. Sei que você consegue fazer com a sua Bhaskara tranquilamente, mas vamos um pouquinho estudar essa tal soma e produto. Bom, no soma e produto aqui eu vou pensar em dois números que somados e dois números que multiplicados que dê os respectivos valores. Somados tem que dar o b com sinal trocado. Nosso b é menos 4, então tem que dar 4. Dá exatamente o valor do b porque o nosso a aqui é 1, tudo bem? Se não fosse 1, daria menos b sobre a. O b sobre a com sinal trocado. E o produto tem que dar exatamente menos 5. Dá menos 5 aqui novamente porque o a é 1. Se não fosse 1, teria que dar menos 5 sobre o valor do a. Tudo bem? Bom, olha, eu quero que você pense um pouquinho nesse tipo de análise. Dois números que multiplicados dê negativo, eles têm que ter sinais distintos. Um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo. Que somados dê 4, quer dizer que o maior desses números tem que ser positivo. Porque a gente já sabe que os dois têm sinais distintos. Somados dá 4, então tem que preservar o sinal do maior. Esse maior número tem que ser um número positivo. Tem que ser um número com o maior número em módulo. Tem que ser um número positivo, tá bom? Vamos lá? Bom, que multiplicados dê menos 5 pode ser 5 vezes o menos 1. Tudo bem? Vou até tirar esse parênteses, não tem necessidade de usar o parênteses aqui não. 5 vezes menos 1, menos 5. E 5 mais ou menos 1 fica na verdade 5 menos 1, que dá 4. Então descobrimos aí o valor do m. O m pode ser 5 ou o m pode ser o menos 1. Agora a gente vai interpretar esse valor em termos dessa situação. Veja só. Eu tenho o quê? A minha circunferência. Esse ponto aqui, a coordenada M é uma coordenada horizontal, a coordenada do eixo X. Então vou fazer um risquinho aqui. Eu encontrei dois valores de M para que o ponto pertença. Tem esse valor de M, que é o menos 1. E tem esse valor de M, que é o 5. Para esses dois valores, o M, o ponto, pertence. Olha que bacana. Se o M for menor que o menos 1, esse ponto vai estar todo do lado de fora. Que a nossa retinha aqui está do lado de fora. E se o M for maior que o 5, o ponto P também vai estar do lado de fora, porque nessa retinha está do lado de fora. A conclusão que a gente chega é que P é externo se o M for menor que o menos 1 ou o M for maior que o 5. Qualquer número que seja menor que o menos 1, que está à esquerda aqui, qualquer número que seja maior que o 5, que está à direita aqui, esse ponto P ele fica externo. Se acaso fosse para ponto interno, a gente pegaria os valores de M que estão entre menos 1 e 5. Então aí está a nossa solução da questão. Ponto é externo se satisfazer essa condiçãozinha aí, tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Voltamos agora com a quarta questão.
Boa tarde, galerinha! Vamos lá para a nossa resolução da questão 4 da parte de geometria analítica, matemática aplicada. Está resolvendo a questão da lista que envolve a posição relativa de um ponto à circunferência. Tudo bem? Vamos lá. Questão 4 está assim, ó. Considera uma circunferência lambda que passa pelos pontos P e Q. Só que não são quaisquer pontos. P e Q são extremidades do diâmetro. O que quer dizer isso? Que a distância entre P e Q dá o diâmetro de uma circunferência. Bom, e classifique em pertence externo ou interno ponto S de coordenada -2 e 4. Para utilizar isso, a gente precisaria da equação da circunferência, seja ela na forma reduzida ou seja ela na forma geral. Mas veja só, como P e Q são extremidades do diâmetro, a gente já sabe de cara que o ponto médio entre P e Q é o centro da circunferência. Porque qualquer diâmetro numa circunferência, o segmento que delimita o diâmetro, ele passa necessariamente pelo centro. Se ele passa necessariamente pelo centro, o centro é um ponto médio, porque a distância do centro a qualquer um desses pontos que já pertence à circunferência é igual ao raio. Então a gente tem aqui o centro da circunferência bem aqui, e esse segmento que é o diâmetro, o centro ele é ponto médio. Bom, como que eu vou calcular então as coordenadas do centro? Vou chamar de A primeira coordenada x do centro e de B a coordenada y do centro. O A ele vai ser a média aritmética dos valores x do ponto P e do ponto Q. O que quer dizer isso? O A vai ser -1 mais o -3 dividido por 2. Que fica -4 dividido por 2, que dá -2. É assim que a gente calcula ponto médio em geometria analítica. O B vai ser a mesma informação, só que voltado agora para o eixo y. Para os valores de y do ponto. Então é 4 mais o -2 dividido por 2. É 4 mais o -2 dividido por 2. 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2, 1. Então o centro ele tem coordenada -2 para x e 1 para y. Já sabemos quem é o centro. Se a gente está interessado no raio, a gente vai calcular agora a distância de P ao centro ou de Q ao centro. Qualquer uma dessas informações vai dar o raio. A gente sabe que essa medida aqui, ela é igual ao raio. Então vamos chamar o raio de R. O raio vai ser a distância do centro ao ponto Q. Para calcular a distância, a gente vai usar aquela forma da variação. Δx ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Olha, o que é o Δx? É a variação do x dos pontos que eu estou querendo analisar. Eu quero analisar esse ponto Q e quero analisar o meu centro. Então, o Δx seria -3 menos o -2. Olha, -3 menos o -2. Quando eu falo menos o -2, vira mais 2. Então, -3 mais 2, -1. Então, fica a raiz quadrada de -1 ao quadrado. Mais o ΔY, que é a variação y desses pontos. -2 menos 1. -2 menos 1, menos 3. Então fica aqui -3 ao quadrado. Bacana. Então a distância que é o raio está ficando -1 ao quadrado que dá 1, -3 ao quadrado que dá 9, 1 mais 9 é 10, fica sendo a raiz quadrada de 10 o raio. Então já temos o raio da circunferência, agora a gente vai calcular a distância do ponto S ao centro e verificar se essa distância ela é maior que raiz de 10 ou menor que raiz de 10 ou exatamente raiz de 10, para poder dizer se o ponto pertence, é externo ou interno à circunferência. Então agora a gente vai calcular a distância do centro ao ponto S. Quando a gente calcular essa distância do centro ao ponto S, também usando a forma da variação, o meu Δx ele vai ser a variação do x do S com o x do centro. Olha, -2 menos o -2 dá 0. -2 menos o -2. Esse -2 vira mais 2, fica -2 mais 2, 0. ΔY, 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Fica 3 ao quadrado. Está dando a raiz quadrada de 0 mais 9, que dá a raiz quadrada de 9. Olha que legal, ó. Eu nem vou resolver o problema da raiz. Quando eu calculei essa distância aqui,
essa distância deu raiz quadrada de 9. Que em relação ao raio, que é raiz de 10, fica menor que a raiz de 10, já que 10 é maior que 9. A conclusão que a gente chega é que a distância do centro, do centro ao ponto S é menor que o raio da circunferência que foi calculado bem aqui. Bom, com isso, esse ponto nosso tem a seguinte informação. Nosso ponto S, ele é um ponto que está na parte interna da circunferência, porque essa distância aqui, ela foi menor que o raio. Se é menor que o raio, o ponto é interno. Então a conclusão que chega é que S é interno, tá bem? Bom, tá aí a resolução da questão 4. Vamos lá seguindo. Já volto com a questão 5 no próximo link, no próximo vídeo. Até mais! Boa tarde! Voltamos para resolver a nossa questão 5 da parte da lista de matemática aplicada. Estamos aqui na presença, ó, do meu amigo Totó Azul. Esse aqui é o Totozinho, cavalinho da minha filha. Vamos lá. Vamos resolver a questão 5, que diz o seguinte: represente geometricamente, através do plano cartesiano, o conjunto dos pontos P, X, Y, tais que satisfazem simultaneamente as equações. A equação de baixo, a primeira equação, é a equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado maior ou igual que 4. Olha que bacana, ó. Quando a gente olha igual a 4, dá uma circunferência de raio 2. Quando eu olho maior ou igual a 4, eu estou querendo aqueles pontos que estão fora da circunferência. Eles podem pertencer porque satisfazem a igualdade, maior ou igual. Eles pertencem à circunferência, mas estão na parte de fora. Então aqui está a minha circunferência de raio 2. Eu já desenhei antes, porque se eu fosse desenhar esses círculos aí durante essa aula, nós perderíamos 40 minutos eu tentando fazer um círculo perfeito. Bom, vamos lá. Quando eu falo somente igual a 4, eu olho essa parte aqui, que é o contorno dessa circunferência. Maior do que 4, pega todos os pontos que estão do lado de fora dessa circunferência. Bom, mas os nossos pontos que queremos, os pontos P, com coordenadas x, y, tem que satisfazer isso. Mas também tem que satisfazer a seguinte condição: que x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado seja menor ou igual que 16. Olha que legal. Se fosse igual a 16, daria uma circunferência também no mesmo centro que essa, centro 2 e 1, de raio 4, que é igual a 16, aqui o raio está elevado ao quadrado. Então, quando fala menor ou igual, eu estou pegando a parte que está em cima da circunferência, ou seja, os pontos que estão sobre a circunferência. E a ideia menor ou igual pega todos os pontos que são internos à circunferência. Só que um ponto que está aqui dentro também é interno à circunferência dessa daqui. Mas ele não satisfaz a equação de cima, que é maior ou igual que 4. Então tem que satisfazer essa parte aqui, onde é maior ou igual que 4. Então, o que é maior ou igual que 4 e menor ou igual que 16 nessa equação é toda essa faixa, todo esse anel que está surgindo aí, que eu vou estar pintando ele aqui. Então, essa daí é a região geométrica é a região geométrica formada por essas duas equações. Tá aí a nossa região. Todos esses pontos. Você aí na sua casa, você pinta bem bonitinho, mas a região geométrica dá aquela ali. Vamos dizer adeus aqui, vamos dizer tchau, resolvemos as questões, estamos aqui direto da fazenda, eu e o Totó Azul, Totó da minha filha. Até mais, fiquem em paz. Fui!